Bom, pessoal, estou muito feliz porque nós temos aqui uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e não vou entregar o quanto tempo, porque senão entrega a idade. Mas a gente tem uma história de trabalho junto, nós já acompanhamos muitos casos juntos, inclusive, então estou bem feliz aqui por conta da presença, como eu digo, não é novidade para ninguém, né? Tá na thumb, mas estamos aqui com a Gleice. Gleice, muito obrigado por estar aqui na Saúde nos Negócios. É um prazer poder conversar um pouquinho com você, conhecer um pouco mais da sua história, sobretudo a sua história relacionada a negócios, né? Porque eu acho que você já teve a oportunidade de falar com o pessoal lá do Pele em Cena, né? Nossos parceiros diretos aqui. Eu gosto de falar que as meninas nos ajudaram bastante a conseguir iniciar, né? E de repente sair da inércia. Então, fiz questão de ver o teu episódio, conhecer um pouquinho mais da sua história, coisa que eu não sabia. Mas provavelmente você trará algumas novidades aqui para nós. Então, seja muito bem-vinda, fica à vontade, conta um pouquinho de como você começou, conta um pouquinho dos seus projetos. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por esse tema que é tão importante e tão necessário, porque afinal o enfermeiro ele só aprende a cuidar, né? Exato. Mas na hora de empreender é difícil, a gente não sabe por onde começar, é trancos e barrancos. Nossa, e já que você falou nisso, como é que você começou? Fala para mim. Desde lá atrás, como é que você começou? Porque a gente empreende desde cedo, né? É, se for contar desde a infância, então a gente empreende desde a infância, porque essa era uma das coisas que os meus pais sempre ensinaram, né? Empreender. Mesmo o meu pai trabalhando em CLT, ele também empreendia. Sério? Então eu via isso nele. Então ele trabalhava em um hospital, ele não era da área da saúde, tá? Mas ele trabalhava em um hospital. Aham. E aí, depois que ele saía do trabalho, ele ia para a lotação, trabalhar na lotação, tinha empresa de aqueles caminhões de entulho, sabe? Então ele Sim. sempre tinha vários negócios paralelo ao CLT. Então eu acho que isso é o que foi uma das inspirações, né? Tanto que com 10 anos eu já estava trabalhando com ele lá na lotação. Caramba, que legal. Era cobradora, ficava gritando lá. Jura? Qual que E era a linha? Qual que era a linha? Cidade Tiradentes, Metropenha. E você lembra como é que você gritava? Gritava isso, depende do mundo. Metropenha até o final. Até o final, o preço da passagem, cabe 2, Cara, cabe 1, vai em pé, que legal. e assim Era ia. passe naquela época ainda? Era, Era. era passe. Se Ah, eu contar muito, você descobre a idade. verdade. Mas era passe. Olha, Não tinha igual tem hoje bilhete único, nada disso. Quando sim. foi ter bilhete único, a gente já estava já finalizando a nossa carreira na lotação, No transporte no público. transporte público. Legal. E além de trabalhar, ajudar ele na lotação, aí ajudava também a fazer a cobrança como tinha o caminhão que deixava as caçambas de Aham. entulho, então eu ia junto com o outro motorista para fazer a cobrança. E era adolescente e ficava andando com dinheiro na mão, era outros Caramba. tempos, né? Olha só. Outros tempos. E fazia a cobrança do pessoal, tudo. Inclusive, aí foi com esse trabalho que eu consegui pagar o curso de técnico de enfermagem. Que legal. E aí, trabalhando como técnica de enfermagem, aí que eu paguei a minha faculdade. Então uma coisa foi puxando a outra, Foi reinvestindo foi dinheiro em reinvestindo você. dinheiro. E uma coisa que os meus pais, desde criança, tanto para mim quanto para minha irmã, a gente tinha o quê? Um cofrinho. Então a gente sempre teve cofrinho. Então eles sempre ensinando a investir. Então, tinha poupança, aquela poupança que fazia para criança, Aham. só que ele não pegava o dinheiro dele e colocava lá. Ele falava: "Olha, isso aqui é para vocês, não é uma mesada", porque não era todo mês, então Uhum. quando ele podia, ele dava um dinheiro pra gente, falava: "Vocês têm a escolha, ou colocar na poupança e deixar lá guardado para quando vocês quiserem alguma coisa, ou gastar com bala". Nossa, que sensacional. Então essa educação financeira, então, não é de agora, então vem a educação, né. Meu Sim. pai não é rico, minha mãe não é rica, mas essa consciência de onde tem que vir o dinheiro e o trabalho que dá para você manter isso, então é desde a infância. Então eu falo que a gente investe desde criança. Muito bom. E aí eu lembro que na época saiu aqueles aparelho de som que toca CD, que Aham. não tinha. Olha, está entregando, está Tô entregando. entregando. E aí eu falei: "Não, eu quero um aparelho desse, eu quero". E meu pai: "Eu não tenho dinheiro".
Aí eu falei assim: "Não tem problema". Aí eu fui lá na poupança, vi o quanto que eu tinha e fui lá e comprei aquele som. Olha só. Eu falei assim: "Não, eu quero, eu vou conseguir". E aí fui e comprei. E aí eu fui vendo, então, tanto eu quanto a minha irmã, a gente tem essa educação financeira, tanto que hoje a minha irmã é contadora, tem os negócios dela. Hoje o meu pai não trabalha mais na lotação, já é aposentado, ele tem, casa de aluguel. Então, sempre é isso, a família sempre investindo. Gleice, você já leu Pai Rico, Pai Pobre? Ainda não, você En nunca li? Tem que Nossa, ler. Gleice, você vai se identificar horrores, porque a sua história é muito parecida com o que ele traz como essa alusão do pai rico, que é o pai que ensina. Eu até vou dar um spoiler aqui, tá, pessoal? Mas eu acho que vale a leitura, porque esse livro é fantástico. Robert Kiyosaki é o autor. Ele escreve o que seria aparentemente a história da vida dele, mas enfim, tem uma meio ficção ali, mas enfim. Ele faz uma alusão do pai rico, que é o cara que ensinou ele a cuidar de finanças, e o pai pobre, que é o pai biológico, que de fato é a pessoa que incentiva, mas ao mesmo tempo tem a cabeça da pessoa que não tem muitas condições financeiras para a educação. Hum. Então é uma pessoa que não tem muito tato com dinheiro, enfim, tem as suas questões. Então é um livro que faz muito sentido, só que no seu caso, o pai rico também era o pai pobre, né? Porque Uhum. foi os dois em um. Ele te incentivava, apesar de trabalhar muito, para conseguir de alguma forma fazer com que você reinvestisse o dinheiro em você. E Isso. olha só, logo muito cedo você já conseguiu olhar que como você poderia ter a sua do seu modo e enfim da forma com que você julgou ser certo, até porque quando a gente é mais novo, né, a gente tem as suas vontades, mas você já julgou que, olha, eu quero ter minha liberdade financeira. Ah, então eu vou juntar minha grana e quando eu tiver necessidade de alguma coisa eu vou lá e compro porque eu tenho meu dinheiro. Uhum. Isso é sensacional, parabéns. Obrigada. Parabéns, porque uma das coisas que esse livro também fala, até tem ele aqui, ó. Se você quiser até posso te emprestar. Ah, eu vou Pai Rico, querer. Pai Pobre. Foi o primeiro livro que eu li sobre educação financeira, que abriu minha cabeça. Ele contextualiza essa ideia de você sair de uma roda convencional de você nasce, cresce, trabalha, 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 se desenvolve, cria família e, enfim, falece. Só que sem ter como é que eu posso dizer? Uma autoridade, nenhuma jurisdição real sobre o seu dinheiro. As pessoas não ensinam isso na escola, não ensinam isso na vida, e por esse motivo, culturalmente, a gente é muito ruim para lidar com dinheiro. Sim. Então você saiu dessa roda já muito cedo, parabéns. Muito Obrigada, bom, obrigada. parabéns, legal. Hoje em dia a gente tem outras formas, né, de investir, porque que nem os meus pais, naquela época, o investimento da época era o quê? Poupança. Sim, Era poupança e você ser concursado, boa, naquela verdade. época. Hoje em dia a gente já não pensa, a cabeça já é outra, hoje em dia a gente tem outras fontes para empreender, outras formas que você pode ganhar mais dinheiro ou não. Sim, Falar sobre: "Ah, eu vou investir em ações", naquela época não tinha, porque mal tinha acesso a computador, sim, né. Hoje em dia a gente tem o computador na palma da mão. Então hoje em dia a gente consegue ter um outro pensamento de investir, como investir, hoje tem um leque maior e mais acessível pra gente, o que não tinha naquela época, né. perfeito. E até a questão da estabilidade também, que nem eu já fui concursada, já pedi exoneração, porque eu vi que não era aquilo que eu queria, e porque a gente foi criado com essa questão: "Não, é pra você ter estabilidade, você precisa ser concursado". Tinha vários concurseiros, livros e livros que você comprava para poder passar nos concursos. Passei em concurso, tudo. Passei em concurso quando eu ainda estava estudando técnico. Olha Eu já só, tinha passado em concurso. caramba, prodígio. Prodígio. A escola até me deu uma medalha. Que Falei legal. assim: "Gente, que chique". Mas aí na hora que eu fui atuar, aí eu já estava já com 40, quando fui atuar, eu fiquei um tempo e vi: "Meu Deus, não é isso aqui que eu quero". Não é relacionado a quantidade de material, nada disso, mas era o processo, Uhum, de como era aquele processo. E aí eu falei: "Não, é um processo que para mudar, tem que vir de outras estruturas para você mudar aquele processo". entendi. Aí eu falei assim: "Não, então eu vou desapegar, vamos ser CLT e depois eu faço depois eu vou ser a minha, própria chefe". Mas isso que vai galgando, né, você vai caminhando para poder chegar nessa fase, mas não é da noite para o dia não. Legal. E com relação a você contou que pagou seu curso de técnico, depois pagou a sua faculdade, e aí imagino que você deva ter se especializado,
né, você é estomaterapeuta hoje, mas como é que foi? De formada enfermeira, e daí? Aí eu consegui promoção no mesmo hospital que eu trabalhava, só Aham, que teve um hospital que eu trabalhava em UTI neonatal, tá, outro eu trabalhava em UTI adulto. Aí eu fui conseguir promoção em um, eu ia conseguir nos 2, mas eu tinha que escolher por causa do horário. tá. Então eu acabei escolhendo o outro que foi para o adulto mesmo. Mas aí eu ficava no adulto e ficava pendurada na pediatria, né, porque mas, então eu sempre trabalhei nessas áreas, unidade crítica, tanto adulto quanto pediátrico, e pronto-socorro também, Sim, adulto pediátrico. Aí eu tinha que fazer especialização, porque com aquilo que a grade curricular que você sai da graduação, não é o suficiente para que você continue tendo, assim, prestando um atendimento de qualidade. E eu lembro que na graduação, e no técnico também, o que eu mais fugia era a pediatria. sério, eu também. E eu fui parar por 7 anos em unidade pediátrica. E amei, gostei bastante. Me encontrei lá também, assim como eu me encontrei no adulto, eu falei assim: "Ah, eu gosto dos 2, então vamos fazer os 2. Então dá para fazer? Vamos fazer". Mas aí eu fui fazer especialização em terapia, intensiva e emergência. Aí depois fiz cardiologia, porque eu tinha essa necessidade, porque tinha muito paciente cardíaco e o que me incentivava a fazer a pós-graduação não era o que o mercado estava pedindo como profissional, Tá, era o que eu queria entender melhor para me tornar uma profissional melhor. que legal. Então não era: "Ah, eu vou no não vou no hy", como diz o pessoal, "não vou no hype", Sim, eu vou no que eu preciso, porque é muito mais gostoso você estudar sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você tem curiosidade, e não sobre aquilo que é imposto. sem dúvida. Então é muito diferente. Aí eu fiz cardiologia, depois eu fiz docência, porque eu gostava de ensinar e eu queria aprender outras técnicas. Achei que fosse aprender muitas técnicas em docência. Não aprendi muito, aprendi sobre as técnicas que eu imaginava, não era aquilo que me proporcionou, mas eu aprendi outras coisas, Tá, aprendi como formar, fazer plano de aula, a como montar uma aula, porque não é assim: "Ah, vou falar sobre bananinha e vou escrever", não, tem toda uma programação, quanto tempo você vai falar daquilo, o que é importante saber daquilo, então tem toda uma estratégia. Mas eu acabei desenvolvendo nas minhas aulas, formas mais didáticas de como ensinar isso. Então, games, formas lúdicas, porque não é porque a gente ensina um adulto que o adulto não é lúdico. exato, boa. E aí, aprendi que na docência também você aprende que existem várias formas de ensinar e várias formas de aprender, e que cada um tem uma forma. Só que quando você está dando aula, está dando curso, você não sabe com quem para quem você vai ensinar, então é legal que você, na sua aula, no seu curso, você coloque tudo isso em prática. Então vai ter aquele que gosta de escrever, Sim, aquele que gosta de tirar foto do slide, aquele que só fica te olhando e já está aprendendo, e aquele que você precisa desenhar literalmente. sim, Então eu tento englobar tudo isso nas minhas aulas. que Então legal. até quando eu dei aula, em cursos técnicos, nos treinamentos lá do hospital, no curso do GV, então eu tento englobar tudo isso, para tentar abraçar esse aluno de alguma forma. Boa, Depois que eu fiz a docência, aí eu fiz, nossa, coisa, estomaterapia. E a estomaterapia eu fazia lá na Famerp. Então eu trabalhava aqui legal. e ia para lá. Já era Adriana? Já era a A Adriana é uma querida. Adriana. Ela é uma querida. É, Ela foi minha orientadora. jura? Nossa, que fina, ela é a Que coordenadora, que fina, legal. coordenadora, foi minha orientadora. Muito bom. Um abraço pra Adriana. Adriana Frezzini, É, parabéns, você faz um excelente trabalho, uma querida. ela é uma querida, Adriana, parabéns. E o João também é um outro É, João querido, também. João. Ah, João é um fofo. João, a gente às vezes vai num congresso, enquanto o João, João, Ah, João, ele é muito legal ele mesmo, é né. muito gente boa, muito É, gente boa. uma gentileza. É. E aí eu trabalhava aqui em São Paulo, dava plantão, pegava o ônibus, ia lá para São José do Rio Preto, porque a faculdade era lá, Sim, passava o final de semana lá, depois voltava para São Paulo.
correria. Acho que 2 anos, assim, Sim. estágio, tudo, fiz tudo. E nessa época eu já estava como estomoterapeuta. E aí eu falei: "Não, vamos fazer porque eu preciso aprender mais coisas, a gente nunca sabe tudo, Que ninguém bom, né? sabe tudo". Que bom, Que bom. graças a Deus. É. Mas é preciso que entender e aceitar que não sabe tudo, porque tem gente que aprende aquilo e fica naquilo e nunca mais sai, Sim. não cresce, não cresce. Aí eu fiz a estomoterapia lá com eles, e aí eu tinha necessidade eu atendia muito paciente com pé diabético, Hum, que é a pessoa com pé diabético. Só que também atendia muito erisipela, muito paciente vascular, e aí eu via que a maioria das causas daquelas feridas era o quê? Vinha da unha, que tinha fungos, tinha outros problemas, e eu vi uns pés que eu falava: "Jesus Cristo, não, preciso agir nisso". claro. E aí eu falei: "Não, vou procurar, vou fazer um curso". Aí eu fiz um curso rápido para ver se era aquilo mesmo. Aham. Era aquilo, eu falei assim: "Então agora eu vou investir numa especialização". Aí fiz a pós-graduação em podiatria clínica. Ô, mulher que gosta de estudar, tá Ai doido. gente, eu gosto. Porque daí eu aprendi outras coisas, porque quando você faz cursos rápidos, você aprende um breve resumo de algo muito maior. Você só pega a pontinha do iceberg, mas embaixo tem muito mais coisas para ser aprendido. Então aí você aprende sobre formatos de unha, fisiologia, como fazer órtese, várias coisas, que isso foi importante na prática. E tudo aquilo que eu aprendi, eu sempre coloquei em prática. Legal. E mas eu acho que a grande diferença de todo o atendimento que é feito para o paciente e até para o aluno, eu sempre explico que é o quê? Entender fisiologia. A gente não é um robô, não é mecânico. "Ah, eu vou pôr alginato em todo mundo. Ah, eu vou pôr melaleuca em todo mundo". Não, tem que entender o que está acontecendo ali. E aí sim a gente consegue tratar, se especializar e se tornar referência. Perfeito. Isso essa fala é muito boa, assim, eu ontem estava finalizando uma apresentação que eu vou fazer na próxima semana, e esse é um slide que eu uso muito para lesão por pressão, mas, ele cabe para várias outras patologias. Eu gosto muito de falar que para a gente conseguir entender a prevenção da lesão por pressão, primeiro a gente aprende a fisiologia, depois fisiopatologia, depois como é que trata, depois as tecnologias que tem para prevenção e depois a gente consegue implementar uma prevenção excelente, porque é uma maturidade, uma curva de aprendizado, né? E existe uma sequência lógica para isso. Então, o que você está dizendo faz muito sentido. Bom, tá dentro do hospital hoje, Tô ainda. gosta de estar, eu Sim, sei que sim, sim, você nossa. gosta e faz isso com excelência. E o tema, na verdade, a gente até já saiu falando porque faz muito sentido, né? Mas o tema de hoje é literalmente a gente falar quando é o melhor momento de começar um negócio. E aí eu já vou engatar aqui uma pergunta que eu acho que faz todo sentido dentro de tudo que a gente já conversou. Você está dentro do hospital, não preciso dizer quantos anos, as pessoas que te conhecem sabem que você É. está há alguns anos, né, trabalhando na área hospitalar, depois de toda a sua história é muito legal, Uhum. parabéns. Quando é que você viu que era o momento de conseguir, na verdade, de mudar essa perspectiva, de, na verdade, não mudar, mas conciliar o CLT que você gosta, faz com excelência, com o empreender, com ter um CNPJ, com lidar com as questões de um CNPJ? Quando é que você viu essa necessidade? Na verdade, eu nunca pensei assim: "Ah, eu vou me tornar rica fazendo isso". Não. O que eu pensava era o que eu posso fazer de diferente para o outro, porque o que eu vi era um gargalo. O que eu vi era o quê? Dentro do hospital e até nos atendimentos domiciliares, eu enxergava o quê? Que as pessoas, faziam as coisas porque era ensinado daquele jeito. "Olha, você tem que fazer assim, põe assado". Sim, Mas não sabia o porquê, nem como, nem onde. E muitas vezes fazia errado, porque realmente não era explicado, não tinha esse conhecimento. As pessoas que estão, se formando, nem todas procuram, se aperfeiçoar. E as pessoas antigas, que já trabalham no mesmo lugar há muito tempo, às vezes também não busca se especializar. claro. Eles acabam se acomodando e esperando que a instituição onde eles trabalhem
leve o conhecimento para eles. Mas nem sempre a instituição quer que o funcionário tenha esse conhecimento de forma integral. E aí, isso me incomodava, porque lá na instituição, você tem um tempo para poder passar aquela informação, você tem um tempo para poder dizer o que mudou no protocolo e tudo, você tem um tempo e acaba sendo engessado. E aí, só que tinha a maioria dos profissionais que iam para os treinamentos, eles falavam: "Nossa, você fala bem, você explica bem. Você já pensou em dar curso?" Aí eu pensei: "Não, pensei", mas e aí você acaba tendo esse feedback de que você pode fazer alguma coisa melhor. Aí eu perguntei uma vez: "Se eu tivesse um curso que te ensinasse isso que a gente falou hoje de uma forma mais profunda, você compraria?" "Sim, eu compraria." "Por que você compraria?" E aí a pessoa foi dizendo as necessidades dela. E isso eu comecei a conversar com as pessoas. O que te faria você a estudar hoje? Por que que hoje você não procura um curso que te ajude mais nisso? E aí é o que as pessoas sempre falavam era o quê? Porque era mais do mesmo, que aquilo que eles iriam, quando compravam algum curso para aprender, era como se eles estivessem lendo um livro. Uhum. E isso era difícil, eles não queriam, porque as pessoas hoje em dia elas querem tudo muito imediato, eles querem Sim. informação muito rápida. E você ler um livro não é o suficiente para a pessoa aprender. Ler um livro a gente imprime hoje vai no ChatGPT, você imprime, lê e pronto. Aprendeu? Não, não sei se aprendeu, É. né. E aí eu via essa necessidade, porque eu queria que aquilo que eu sei, eu queria que todo mundo soubesse. Nossa, isso é raro. Isso é É, bem raro, Gleice. sim, É bem de professor mesmo, né. é. E aí eu falei assim: "Não, se eu quero que essa ferida cicatrize, eu não vou fazer esse curativo todo dia. Outra pessoa vai fazer e quem for fazer precisa saber o que está fazendo." Tanto aí eu falei assim: "Não, então vou montar um curso, assim, vou montar, e aí o meu curso vai ser para quem quiser fazer. Vai ser para enfermeiro, para cuidador, para o filho, para a filha, para quem quiser fazer." Legal, Porque o intuito do curso era ensinar o básico. muito bom. No básico, como fazer. Não era ensinar como pensar, era como fazer, porque Aham. início era como fazer. Como que eu faço isso? Como que eu troco uma bolsa de colostomia? O básico, o básico. E aí, isso aí foi um sonho, eu falei assim: "Ah, vou começar." E aí eu comecei, formei umas turmas, só que daí eu falei assim: "Não, acho que sozinha não vai dar, sozinha eu vou conseguir fazer mais pessoas." Sim. Aí foi quando eu convidei a Viviane, por isso que é GV. G de Gleice, V de Viviane. Legal. Conta um pouquinho mais então desse projeto, porque na verdade até ia fazer uma outra pergunta. Se você tinha visto que era mais uma necessidade que você identificava no mercado, você acabou respondendo, ou se era um gap. Eu acabo que acho que um pouco dos 2, né. É, um pouco dos 2, porque a gente tem muitos cursos. Se você colocar no Google, curso de Não, curativos, tem tem infinidade. infinidades. Eu mesma, eu faço esses cursos para eu ver como que está sendo ensinado, o que que a pessoa está falando, mas eu não vou ficar debatendo com ninguém, eu vou Claro, lá, vou ver para eu conhecer também. E tem muitos cursos, não estou dizendo que o meu é o melhor, né, mas tem muitos cursos que a maioria não é dado nem por enfermeiro. sim. Entendeu? Nem por quem realmente está lá na ponta fazendo. E isso é perigoso, É, porque as pessoas viram que isso é um nicho, mas estão aproveitando e fazendo dinheiro, e o pessoal compra, porque é um valor tão baixo, que o pessoal compra, só que às vezes sai com a informação errada. verdade. Não só para curativo, para outras coisas, para punção, para aspiração, para qualquer outra coisa. É, Mas eu falei assim: "Não, gente, isso tá errado." E aí eu falei assim: "Não, o meu não, o meu eu quero que seja diferente, eu quero que a pessoa vá, participe dessa aula e tenha uma experiência. E através dessa experiência, ela absorva aquilo para a vida." que legal. E aí eu falei assim: "Esse vai ser o meu diferencial." Só que ainda tem muita gente que procura pensando que é um curso que vai pegar e vai te ensinar, assim, fazer uma receita. "Olha, para ferida com necrose você vai usar papaina. Para ferida", tem gente que, quando chega lá e fala: "Ah, meu Deus", não, é raciocínio clínico, você precisa conversar, você precisa entender, é raciocínio clínico, é isso.
Sim. Então aquele curso que saiu da base de aprender como fazer, ele se tornou um curso de raciocínio. Entender o que você está fazendo. Deixar de ser o fazedor de curativo, o trocador de curativo, para se tornar uma pessoa que cria desfecho em tratamento. Olha só que objetivo forte, hein. Muito legal. Legal. Parabéns. Então fala um pouquinho da empresa, porque eu acho que depois de todo essa explanação de qual é a proposta, que eu achei sensacional, não conheci inclusive tão a fundo, eu acho que as pessoas precisam entender a empresa e quem é a empresa hoje, né. Sim, verdade. Então, aí eu fui convidei a Vivi para "Vivi, vamos fazer isso? Vamos fazer isso, 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 ó, eu tô pensando nisso, nisso", contei tudo, ela falou assim: "Tá bom, bora. Olha, Se der certo, deu, se não der, foi uma ótima experiência, vamos lá". "Não, vai dar certo". legal. E aí nasceu o GV, porque eu falei assim: "Então vamos mudar de nome". E aí foi o GV, G de Gleice, V de Viviane, treinamentos, porque a gente fala de treinamentos. Boa. E aí ela falou assim: "Ah, então vamos". E aí a gente começou a estruturar. Aí nasceu o nosso Instagram, aí a gente fez deixa eu só beber um pouquinho de água. Aí nasceu o nosso Instagram, a gente criou o Instagram. A minha irmã, que é contadora, ela me deu várias dicas Olha só. de como que a gente tinha que fazer o negócio, de criar o CNPJ, de fazer toda essa parte aí burocrática. Aí minha irmã foi falando pra gente como que era, mas não dava pra eu ficar perturbando a minha irmã o tempo todo, né. Aí eu falei assim: "Então tá bom, então a gente precisa fazer da parte financeira, então é isso, então vamos fazer". Vamos lá, criamos uma conta, tudo, abri uma conta no Instagram. Aí fui estudar marketing, fui fazer Olha, curso de marketing de funil, porque rede social não era meu forte, tanto que minha rede social própria, nem meu LinkedIn eu ali porque eu falava: "Gente, eu não tenho paciência para rede social", mas precisa, porque hoje o mercado te procura em rede social. verdade. Então, vamos aprender sobre isso. Aí fui procurar, fui entender como que era, como que funcionava o Instagram, o que que as pessoas estavam anunciando, como que era esse tipo de anúncio, como que era aquele nicho que eu estava querendo entrar. Fui estudar sobre cores, para a gente Caramba, poder que profundo. decidir que cor que ia nos representar. Aí a gente foi e eu falei: "Não, Vi, a gente vai seguir nessa cor por causa disso, essa cor por causa", porque cada cor tem um sentido, tem um significado. E aí o curso também foi mudando esse formato, né, a gente mudou o formato do curso, viu as necessidades, entendeu os alunos, então toda vez que a gente dá um curso, no final a gente pergunta para o aluno o que que ele gostou, o que que não gostou, o que que ele mudaria, se atendeu à necessidade dele. Depois a gente criou um grupo VIP, então nesse grupo VIP a gente convida esses alunos a participarem do grupo VIP. Nem todo mundo quer participar de um grupo, Uhum. mas quem participa não se arrepende, tá lá no grupo VIP. Ah, legal. Então aí no grupo VIP a gente tem as trocas, então tem, alunos que não querem colocar no grupo, mas aí envia pra gente no privado: "Olha, eu tô com uma ferida assim, nã olha, já consegui cicatrizar". Ah, legal, bota no grupo, mostra que você Boa. tá, além da gente faz aulas para eles à parte, que como se fosse aula bônus mesmos, né, Sim, falando de outros assuntos que vão, complementar aquela formação, para que ele entenda que existem outros cursos que ele pode continuar crescendo, que ele fez ali o nível básico, mas ele pode fazer o nível avançado com outros temas. Eh, e a gente discute, aí coloca artigo, às vezes, coloca lá para eles, algum outro tema que está acontecendo em outros grupos e a gente compartilha com eles. Então, dentro desse grupo VIP, a gente fez com que esses ex-alunos continuassem estudando junto com a gente. E são esses ex-alunos que vão, multiplicar aquilo que aprendeu e vão indicar para outras pessoas o nosso curso, legal. né. Então hoje a gente tem o nosso curso base, que é o curso de avaliação de feridas, e que a gente ensina desde a avaliação, a tomada de decisão, até a prescrição segura. Então a gente entende que
a pessoa não está fazendo curativo só em domicílio ou só em consultório. Ela também vai fazer curativo, ela também vai prestar assistência dentro de um hospital, de uma clínica, que precisa ter um registro, que precisa ter prescrição. Então a gente ensina isso, como você avaliar e como você registrar isso para que isso se torne um documento e que seja seguro para você e para o paciente. Aí a gente tem de desbridamento, de laser, colostomia, previsão, um monte de É. coisa. E de todos, você acha que o que mais tem procura é o de avaliação? É, porque as pessoas, quem está começando a cuidar de feridas só acha que tudo se resume ao curativo. Na verdade. E quem já está na área, procura porque tem, insegurança para fazer não é executar o curativo, mas escolher a terapia. Sim, faz muito sentido. Até porque onde está, na verdade, despende o recurso é no que você vai escolher para colocar sobre a ferida, né. Isso, Muito bem, então a isso. avaliação faz muita diferença. Por isso que o curso mesmo que você não saiba nada, naquele dia você vai se dedicar para você sair de lá pelo menos sabendo o básico, e quem já sabe já tem algum conhecimento, vai saber mais coisas, Legal. vai aprimorar aquilo que já sabe. Então, num determinado momento da aula, a gente nivela todo mundo, e depois a gente começa a avançar com esse conhecimento. Eu acho que legal, é uma ótima metodologia. Uhum. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo em algum lugar aqui, o Instagram, né, da GV para vocês acompanharem, eu acho que é importante, porque e olhem lá os posts antigos que realmente tem uma mudança. E eu acho que é legal deixar, né, para as pessoas verem que a gente não começa do jeito que estamos, né. A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, que existe uma maturidade ali para ser alcançada, né, uma curva de aprendizado, e até vai em detrimento da minha próxima pergunta, que é, para quem principalmente, né, enfermeiro especialista em dermatologia, estomaterapia, até mesmo na podiatria, que quer começar um negócio, qual que você acha que foi a maior dificuldade, por exemplo, para vocês dentre todas as situações, em aprender marketing, em lidar com finanças, a parte gerencial, o que que você acha que foi mais difícil? Porque é isso, a gente, já é complicado para muitos profissionais a gestão terapêutica, que é um assunto muito delicado, né, porque é o que você falou, tange várias frentes, não é simplesmente olhar para um paciente que tem uma ferida, determinar qual é a cobertura e colocar sobre a ferida e achar que tudo isso vai dar certo. Às vezes até dá, mas Uhum. na maioria das vezes não é simples assim. Agora quando a gente fala de gestão de negócios, o que que você acha que foi o mais difícil para vocês, como especialistas, em estomaterapia, mas não somente, dar esse passo, esse pontapé inicial, assim? Acho que o mais difícil foi, tirar da cabeça, tirar do papel Uhum. e executar. Esse é o mais difícil, é o medo, Começar. começar. Porque na verdade o começar já começa desde quando você começa a mentalizar aquilo, pensar. Então pensou, eu sou muito de escrever, então eu penso, eu já escrevo e já começo a desenhar, que eu faço um mapa. Acho que de tanta gente desenhar processos Verdade. no hospital, então chega nessa área de empreender, eu continuo mantendo esses processos, eu faço aquele mapa mental e depois eu faço aquele mapa, assim: "Tá, eu preciso fazer isso, o que eu vou precisar o que eu preciso fazer para isso sair do papel?". Sim. Então, primeiro deixar de lado o medo. Mesmo que você tenha, tem que fazer. E pensar: "Como que eu vou fazer?". Desenhar mesmo um mapa, desenhar uma trilha mesmo. "Ah, para eu fazer isso, eu tenho que do que eu preciso? Ah, então eu preciso", você não precisa abrir um conta PJ agora. Uhum. Você pode esperar, Claro. pode fazer como pessoa física nesse momento. Então isso eu posso esperar? Posso. "Ah, eu preciso de certificado". Tá, como que eu vou emitir certificado? O meu certificado vai ter validação? Não, não vai. Ah, então será que ele vai atingir todo mundo? Não, meu certificado tem validação, então eu já estou pensando num outro público. Ah, então eu preciso de uma estrutura de aula, então vamos montar a aula. Monto a aula. Mas aí aonde que eu vou fazer isso? Preciso procurar um local. Então, desenhar tudo aquilo que você pensou, todo aquele seu medo, você vai colocar no papel e desenhar, anunciar e começar, e esperar. Boa. Então, o primeiro anúncio não vai dar certo,
porque as pessoas não te conhecem, mesmo que as pessoas conheçam você como profissional, que é que nem era o meu caso e o da Vivi. Uhum. Todo mundo conhece a gente. Você pergunta: "Ai, fulano de tal tá no seu", "Ah, eu conheço. Ah, conheço", todo mundo conhece. Verdade. Mas na hora que você vai para começar a vender, mudar daquilo que você fazia, porque antes a gente estava na parte assistencial e agora a gente está abrindo um negócio que nem, quando a gente estava conversando, que eu não aproveitei os meus seguidores na conta do GV. O Sim. GV começou do zero, até mesmo dos seguidores. Ou seja, a maioria que estava ali realmente não conhecia a gente, não conhecia a nossa história. Então, tem que colocar tudo isso no papel e vai começar do zero. Vai ter o primeiro anúncio, não vai ter muita gente, as pessoas querem conhecer o seu rosto, querem saber da sua história, e aí sim elas vão começar a confiar. E aí um vai fazer, teve turma que a gente deu para uma pessoa, Olha só. para uma pessoa, porque a gente precisava ser reconhecida. Eu tive projetos que a gente fez, de graça, para poder saber, para as pessoas saberem que estava acontecendo um outro movimento. Sim, Então nem sempre num negócio você já vai lucrar de cara. Muitas vezes você vai ter que tirar do bolso para fazer com que aquilo aconteça, para depois no futuro você começar a colher os frutos daquilo, né. Então, eu quero que o meu curso de prevenção seja visto, então vai ter uma hora que eu vou fazer ele de graça para que as pessoas comentem sobre aquilo sim, e ele se torne conhecido, né, e aí depois a gente começa a cobrar. Por isso que às vezes vai ter hora que tem gente que quer dar, só abre o curso se tiver lá 15 inscritos, 20 inscritos. Não, a gente já deu para um inscrito. é isso. Muito legal essa sua fala, porque, primeiro, sistematizar, e isso eu acho muito legal. Por que que eu falo tanto? E eu adoro falar isso, a enfermagem, sobretudo enfermeira, eu gosto de falar enfermeira porque tem muito mais enfermeiras, né, mas via Uhum, de regra enfermeiro, tem um potencial de empreender muito grande, porque a sistematização, que não só na assistência da enfermagem, está no nosso DNA. Então, esse processo que nós temos como base no nosso trabalho, pelo menos deveria ter, uhum. ele pode ser transcrito em várias outras coisas, como, por exemplo, montar um negócio. Então, colocar no papel, desenhar, né? A gente aprende muito sobre, quando a gente tá falando um pouquinho de gestão, né? Sobre MVP. Tentar fazer um MVP, um mínimo produto viável, para pôr em prática o mais rápido possível, para gastar o mínimo possível e ver se a tua ideia é validada pelo público ao qual você está propondo, faz todo sentido. E foi o que Sim, vocês fizeram, e ó, que ótimo, tá rolando. tá rolando. Então, assim, às vezes a gente se propõe na verdade, nós queremos ter um negócio ou queremos desenvolver uma ideia, mas sempre quer esperar o momento Não perfeito, tem. e não existe, pessoal. Eu sou prova viva, a Gleice É. também, e todas as outras pessoas que sentarão nessa poltrona, desde o que já sentaram aos próximos que virão, todos eles vão dizer a mesma coisa com certeza. Não existe momento perfeito para começar. Tem um ditado que eu não sei dizer ele, mas vou tentar, que é: "Antes feito do que não feito", Uhum. porque se você idealiza fazer esperando o momento perfeito para começar, esse momento nunca virá. Porque você sempre vai ter aquele ponto de crítica, dizer: "Ah, não, mas podia melhorar aqui, podia aperfeiçoar ali. Não, Uhum. mas eu podia ter essa cor ou aquela poltrona ou aquele". Aconteceu bastante isso aqui comigo. Esse processo, o projeto do podcast era para acontecer, ó, há muito tempo. E aí você perguntou: "Ah, mas da onde surgiu isso?". Tá aqui dentro bastante tempo. E aí, por várias questões, em algum momento eu falei: "Eu não vou conseguir deixar perfeito. Então, vamos fazer". E tive várias pessoas que me incentivaram: "Pablo, faz. Uhum. Faz, porque a hora que você fizer, você vai entender que talvez você precise melhorar aqui, melhorar ali", e aí vai tocando. Então, cara, legal, a tua história realmente casa muito com o que a gente precisa na enfermagem, que é, se você tem uma boa ideia, valida essa boa ideia. E você vem validando isso já há tempos, né? Já. Porque lá atrás, dentro do hospital, você já vem perguntando: "Você compraria um curso? Faria sentido para você?". Já foi Uhum. analisando. Então, assim, empreendedora nata, Já fui fazendo funil. olha só, fazendo funil, pipeline de venda do curso, É. muito bom. E eu tenho É. uma pergunta também.
Como é que você faz hoje? Porque você ainda tá no hospital e Tô. tá tocando a GV junto com a Vivi. E ainda tendo domiciliar, Vixe você Maria, tá doido. Como é que você faz pra conciliar tudo isso, assim? Vocês dividem as tarefas, as atribuições da GV? sim. Eu falo que a gente tá em guerrilha, né, porque tem o horário do trabalho, que tem que se dedicar ao trabalho, não adianta, se tô no trabalho, eu preciso nós 2 precisamos nos dedicar, não dá pra gente parar o nosso trabalho no hospital para poder fazer coisas do nosso empreendimento. Seria até injusto, Sim, sem seria, dúvida. né. Então, enquanto a gente tá lá, que a gente fica lá o dia todo, estamos no trabalho, fazendo as coisas, atendendo e olhando, observando e falando: "Gente", tem lá o pessoal que fala: "Ai, tem curso?" Assim, "Tem, entra lá, segue a gente", Boa, que também é um jeito de você captar, sem né. dúvida. Mas, todo o backstage aí do GV acontece à noite. Olha só, Então esse é um ponto, assim, então quer dizer que para poder ter sucesso a gente precisa trabalhar, é o que falam, né, do extra mile, fazer mais do que você faz convencionalmente. isso, Sem mais. dúvida. E ainda você tem que se organizar para que tenha tempo, né, a Vivi tem filho, né, então ela precisa ter o tempo para o filho dela, para o marido. Eu tenho meu marido está em casa, não tenho filho, mas tem meu gato, tem outras coisas. Então tem a vida para ser vivida também, mas a gente também precisa organizar as coisas do GV. Boa. Então a Vivi, ela é que responde as redes sociais, ela é que fica lá responsável por soltar os posts, a gente senta, se muitas vezes no serviço não dá pra gente sentar, então a gente faz videochamada depois em Olha casa, só, caramba. pra falar: "Olha, tô pensando nesse conteúdo aqui, o que que você acha?" A gente: "Não, ótimo, faz esse conteúdo, vamos lá". Ela cria os posts, agora como ela tem um filho adolescente, então a gente também fica de olho o que que os adolescentes estão fazendo. Boa. Porque tem muita coisa nova em tecnologia. Então o filho dela teve que fazer lá um exercício que criava um HQ de Ah, quadrinhos. que legal. A gente falou assim: "Por que não colocar isso no nosso?" Então, essa semana, não sei, até vocês verem esse vídeo, pode ser que já tenha saído, mas a gente criou uma HQ com a gente, em Olha, quadrinhos passando informações. Falei: muito "Não, bom. vamos tentar pegar esse público aí, que são os novos que estão chegando, é uma nova leitura", então isso também. E aí eu fico com essa parte de falar com com as pessoas que procuram o curso, então fazer a negociação, montar a aula, procurar os espaços para a gente poder fazer os treinamentos, fazer essa parte aí de logística e financeiro, aí essa parte e a parte da criação das aulas também. Boa. E essa parte de redes sociais, a Vivi é que fica empenhada nisso, porque eu não eu tenho a imaginação, as ideias, tudo, mas eu não para eu ficar lá no celular, eu não consigo ficar, Entendi, gente. ela tem Ela mais tem aptidão mais para isso. aptidão para isso. Perfeito. Mas tudo que acontece no GP, a gente compartilha, a Uhum. gente senta, conversa, a gente chega num acordo, assim, muito rápido, então, o bom é que a gente funciona igual irmãs, então a gente é muito conectada sobre isso. Então, as ideias são muito parecidas, isso ajuda bastante, né. Legal. Mas a gente tem esse equilíbrio, não dá para as 2 ficarem juntas fazendo a mesma coisa, porque daí você gasta muita energia com uma coisa só. Perfeito. E aí para não gastar essa energia com uma coisa só e como tudo somos nós 2 que fazemos, então a gente se divide para Muito poder bom. isso acontecer. Mas isso tudo a gente faz à noite, aí já deixa programado para soltar no outro dia, então as pessoas acham que a gente fez aquilo naquele dia, não, a gente já deixou aquilo ali, ó, já trabalhou há tempos para poder deixar programado, para poder soltar depois esse vídeo ou post, enfim. Legal. Mas para toda vez que a gente vai lançar um curso, que a gente vai anunciar, a gente tem meses de estratégia, a gente pensa antes, meses antes da a estratégia para Uhum. poder alcançar o público e fechar a turma. E e aí a gente vem trabalhando essa estratégia ao longo dos meses, ao longo dos dias, sem que as pessoas percebam esse movimento, então acaba sendo algo fluido. Isso Perfeito. são técnicas de marketing que também a gente foi aprendendo. Tá doido, olha só que legal isso. É, Falando de tudo que vocês têm, aprendido, estão se desenvolvendo, né, porque isso é um eterno aprendizado. sim.
Pensando nessas estratégias de engajamento, enfim, vocês já tem muita coisa que está funcionando, mas o que vocês já tentaram que não deu certo? Vocês sentaram, fizeram e implementaram e não rolou? Olha, não rolou quando a gente quando fazia aqueles carrosséis, sabe, aquele post em carrossel? Aham, Muito longo, entendi. falando muito, não rola. As pessoas querem coisas mais rápidas, então hoje em dia se a gente vai postar um post, é um post de no máximo 3, tipo, um é a capa, 2 fala do assunto e o outro finaliza, Tá mas bom. não mais que isso. Porque tem gente que coloca antes a gente postava um post que era, vai lá, 8 carrosséis, Nossa. 6 carrosséis, você passa e você nunca mais para de passar. Outra coisa também que não funciona, vídeo longo. Então, às vezes, a gente ia falar alguma coisa hoje a gente, mesmo que o vídeo seja longo, a gente corta ele, Aham, e aí para que a informação seja passada, assim, a pessoa, quando você desculpa. Quando a pessoa está assistindo as redes sociais, elas querem coisas de no máximo 30 segundos. Elas não conseguem ficar mais que isso. Então, às vezes, você produz 15 segundos, 20 segundos, 3 vezes 15 segundos, e a pessoa tem a sensação de que está assistindo, que ela não tem mais aquela sensação que está assistindo um vídeo tão longo, entendi. porque tem aquele corte. Então a gente viu que isso funciona, né, Boa. porque hoje as pessoas querem coisas muito rápidas, muito rápido. Outra coisa também que funcionou pra gente, foi mostrar a realidade. Não colocar ferida lá, porque eu acho que eu não gosto É uma disso. exposição que parece ser meio agressiva, assim, É, né. é muito Apesar de falar sensível. sobre feridas, não precisa necessariamente colocar a ferida, né. É, Eu tenho essa mesma, sensação. eu acho que isso é muito sensível, porque quando você tá rolando o Instagram, você nem sempre você é daquele público, e Sim. você tá lá, tá vendo roupa, moda, batom e daqui a pouco aparece uma ferida. É, Então eu acho que isso é muito sensível, então eu não gosto de eu não gosto de colocar. Não tenho nada pra quem coloca, mas claro, claro, isso é. é meu. É sua particularidade. E a Vivi É também minha também, a Vivi concordo. também acha a mesma coisa, então a gente tenta não colocar. Quando a gente coloca figura, alguma coisa assim que não é tão real, mas Aham. nas nossas aulas é real, Ah, tá, não, óbvio. mas no Instagram não. Então o que a gente viu é que quando a gente posta a realidade, tipo, o que que funciona, o que que não funciona, o que que é mito, o que não é, essas conversas, então isso dá bastante engajamento. Legal. E vocês, bom, as pessoas vão acessar o Instagram, enfim, mas vocês gostam mais de vídeo, falas ou mais de material, escrito, imagem? Como é que vocês usam mais A esse gente está se equilibrando, tá. porque, antes tinha mais coisas escritas, né, porque a gente não gostava de mostrar Uhum. o rosto, não gostava de mostrar o rosto em vídeos, assim. Tá. Isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo, a como olhar para a câmera, a como falar, porque às vezes você não consegue: "Ah, vou falar aqui", É, a impressão que trava, sim. que tem a questão do julgamento, tem tudo isso, né, que fica velado, e você não tem como você não pensar sobre Verdade. isso. Então, aos poucos, a gente foi se soltando e a gente postou alguns, aí a gente teve uns feedbacks muito bons. Teve um pessoal que encontrava com a gente na rua e falava: "Ah, eu vi vocês lá, faz mais assim". Então, esse feedback, a gente falou: "Ah, então é esse caminho". Legal. Se as pessoas estão interagindo lá nas redes sociais e também quando encontra a gente continua interagindo, então vamos fazer isso. Então a gente tenta o equilíbrio, fazer os posts, fazer o reels, coisas escritas, enfim, mas também os vídeos. Então a gente tenta equilibrar um pouco de cada coisa, porque não tem gente que não vê vídeo, gosta de ler. Então Sim. tentar agradar um pouquinho, não dá para agradar todo mundo, É. mas a gente tenta pegar aí várias ferramentas para poder engajar e depois fazer a conversão. É, uma coisa que eu tô em franco aprendizado também dessa questão de rede social, porque assim como você, eu também sempre fui meio averso. Tanto é que agora com a rede social, com esse olhar mais voltado para o negócio, para tratamento, para falar do que a gente vive dia a dia no trabalho, não somente na vida, até porque a meu Instagram na vida também não é super movimentado. Eu tive alguns feedbacks interessantes do tipo: "Pablo, às vezes seu conteúdo é ótimo, mas seu vídeo é muito longo, não engaja". Faz sentido, porque eu falo pra caramba, né. E o a minha forma de fala é mais pausada, então não engaja. Por quê? Porque normalmente as pessoas querem alguma coisa mais fluida, que seja mais, É, um pouco mais veloz.
E aí, Que até querem menos técnico, exato. que você fale menos técnico Porque também. assim, acho que a gente está tão habituado a dar informação, porque está sempre com profissionais, está dando aula, enfim, está tão habituado a passar a informação mais técnica possível, que a gente se apega a esse tipo de informação. Às vezes eu vou vendo, fico olhando os meus vídeos anteriores, falo, cara, parece que eu estou falando para uma série de estomaterapeutas, dermatos e médicos, e não é só para esse pessoal que a gente comunica, né? E uma coisa que eu tenho aprendido que talvez tenha funcionado um pouco mais para mim agora, legendar, Uhum, principalmente no Reels, legendar, e vídeos mais curtos entre 30 até 1 minuto. E acelerar um pouquinho a fala. Essa foi uma dica que a Viviane Helena me deu. Falou, uhum. Pablo, acelera um pouquinho a tua fala, que eu acho que vai ficar muito bom, assim, tenta deixar dentro de 1 minuto. Mas o que você falou faz muito sentido. 30 segundos porque, cara, a gente tem pouco tempo, então se a gente Sim, consegue enxergar uma solução, uma informação legal, pertinente em 30 segundos, putz, não toma tempo nenhum, você assiste rápido e fica bem, né, assim, sim, sim. funciona. Você tem é igual quando a gente aprende as técnicas para dar aula, Sim, né, que fala que o aluno ele se prende nos primeiros minutos ali. Se exato. ele achar que não está interessante, você perdeu o aluno no presencial, É, no aí físico. é dureza É demais. dureza. Agora imagine no online, Não, é pior, muito né, é pior. pior. Então você tem cada dia menos tempo para poder passar aquela informação que você quer passar. Sim. E a pessoa tem menos tempo ainda para poder escutar aquilo que você quer falar, né. Então, o tempo hoje a gente trabalha, não dá para falar que a gente trabalha contra o tempo, mas a gente vai ter que ressignificar o tempo Boa, nas nossas vidas. essa é uma excelente fala. Nossa, eu vou ver se eu consigo fazer um corte disso, porque ficou excelente. Eh, Manda para mim, me marca lá, Pode hein. deixar, Eu marco sim. Vou deixar o Instagram da Gleice aqui é, inclusive, tá. Se deixa bem lá, que segue a não gente. sei se é melhor seguir lá no Instagram dela ou se seguir na GV, porque Não, segue lá no GV, porque o meu é só de viagem. Não sei se vocês quiserem dicas de viagem, é nossa, uma a Gleice coisa. faz umas viagens sensacionais inclusive, isso é uma coisa que eu posso dizer que sim. Gleice, pensando, na parte de a empresa já existe, ela já acontece desde 2023? Isso, Desde 2023. 23. Oficialmente desde 2023. Boa, tá no papel, tá acontecendo já antes, mas, ela efetivamente começou aí. E hoje você já consegue ter lucro, já consegue ter uma rentabilidade. Uhum. São 2 perguntas, se você tem rentabilidade, se já rola inclusive até retirar um Prolabore, alguma coisa do tipo, e a outra se sim, você consegue tirar Prolabore e ao mesmo tempo consegue guardar essa grana, e se sim, consegue guardar, onde é que você guarda? Como é que você gerencia as finanças, da GV? No início a gente tirava do bolso. Então, na verdade É, de verdade, assim, no início a gente tirava do bolso, eu e ela, eu e a Bi, a gente rateava e tirava do bolso. Chegou uma fase que dava, dava, assim, um valor, mas não era o suficiente para dividir entre nós 2, tá. tá. Mas dava o valor para sustentar a empresa sem que a gente tirasse do bolso. Hum, Então esse é o famoso break-even, chegou num é. ponto de equilíbrio ali. Chegamos num ponto de equilíbrio, que Boa, acho que onde todo mundo quer chegar. Não tô ganhando, mas também não tô perdendo, boa. tá bom. E aí, quando chegou nesse momento que eu não tô ganhando, mas não tô perdendo, eu falei assim: "Vi, vamos investir? Ó, bora". Porque dinheiro na mão é vendaval. Então, vamos investir. Já como diz a minha irmã: "Deixa o dinheiro trabalhar para vocês". Nossa, é Então sábia. minha irmã é contadora, né. Boa. Aí a gente começou a primeiro deixar ali naquela poupancinha, depois um CDB, esses investimentos, assim, que não tem risco Tá, de perder, o risco é que muito o baixo, risco quase é não muito existe, né, é, você salvo o Banco Master, né, enfim, mas aí, né, uma rentabilidade de 180% é de se desconfiar. não, a gente não tá nesse nicho aí não, que quer se arriscar demais. Tá. Afinal não era tanto dinheiro assim, mas a partir do momento acho que se você vai investir, você pode investir R$ 1. Não importa, invista, deixa ele quieto, porque se você é melhor você ter R$ 1, gerando um lucro lá, mesmo que seja, é um lucro invisível, mas está gerando R$ 1 hoje, daqui 1 mês, 2 meses, vai para 1,10, 1,15, parece que não é nada. Mas se você tivesse R$ 1 na sua mão, você ia gastar com o quê? Com bala? E aí ele não ia ter 1,10, 1,15, um e nada. Sim, Quando chegasse no final do ano já ia virar R$ 2. sim, Era melhor R$ 2 do que R$ 0. Então a perfeito. conta não fecha, né. Então
falei assim: já que não dá para a gente dividir antes, se a gente dividisse, a gente não ia sustentar essa empresa, porque existiam não, existem, né, outras coisas que a gente paga, porque a gente entrega a apostila impressa, a apostila é colorida, a gente fez caneta personalizada, a gente paga o espaço, entregava café da manhã para as pessoas, Olha só. então tinha muito outros gastos, café da manhã mesmo, assim, com pão de metro, bolo, Olha, que coisa delícia. gostosa. E isso é dinheiro, isso é coisas que você precisa gastar. Sim, Então, como a gente tinha esse gasto, então não tinha lucro pra gente. E o preço também do curso era um preço que realmente não dava. Mas, naquela época, o nosso objetivo não era ter lucro, era ser conhecido, fazer com que a marca fosse conhecida, para que depois a gente conseguisse ter o lucro em cima disso, porque aquele momento era ser conhecido. muito bom. Esse era o foco. E o que a gente conseguisse, então a gente tinha os alunos, pagava essas despesas. O que sobrava, deixava investido. Deixava lá na caixinha, investido, bonitinho. Hoje, a gente já conseguiu ver o que disso, desses gastos, o que que a gente não precisa mais ter. Então, a apostila que era impressa, eu entrego a apostila impressa para o aluno, aí depois você pergunta para esse aluno: "Você ainda tem a nossa apostila?" Eles falam: "Tem muitos que não têm". Sim, Tem muitos que fazem então será que eu preciso investir nisso? Então hoje o pessoal está com o celular na mão, vamos fazer em PDF, vamos colocar no celular então. Então hoje a apostila é em PDF, legal. mas se você quer que eu imprima para você, não tem problema, a gente imprime e tem um valor sobre isso. Os nossos certificados são entregues, online, então são entregues via e-mail com certificação, com QR code de certificação. Legal. E eu consegui uma empresa que a gente consegue um valor bem bacana para esse certificado, então eu não preciso mais tirar isso, não preciso me preocupar em imprimir isso e entregar, porque já vai ser entregue via e-mail com QR code, validação e tudo mais. O café, hoje a gente não precisa mais levar esse café, porque a gente conseguiu um espaço que tem uma lanchonete. Hum, Então aí você quer comer, então vai ter a pausa, você vai lá e escolhe o que você quer comer. Claro, o custo é da pessoa, não é mais nosso. claro. Então, essas coisas parece que não, mas fazem uma diferença. Então, pensar só que antes não era esse pensamento que a gente tinha, porque a gente queria acolher aquela coisa de enfermeira, de Exato. mãe, não sei o quê. Mas depois você tem que pensar como empreendedor, e como empreendedor não ia se sustentar por muito tempo. Perfeito. Aí a gente já conseguiu ajustar o valor desse curso, então hoje o que eu separo o que precisa ser pago, que é a locação, tudo. Negociei também em alguns locais para a gente fazer o curso sem pagar a locação, e aí dar vagas gratuito para funcionário, que Que nem eu legal fechei isso. com um hospital, então eu utilizava agora eu não utilizo mais, agora eles estão reformando, né, mas quando estava funcionando, então a gente fazia o curso lá, não pagava pelo espaço, no IEP deles, e aí eu cedia 3 vagas gratuitas na nossa turma para funcionário deles. Muito bom. E aí fazendo essas parcerias também, fazendo parceria, dando aula, dando curso dentro de clínicas também, porque daí você consegue um preço melhor e a pessoa vai lá, consegue comprar materiais nessa clínica, enfim, fazer essas negociações reduziu bastante no nosso custo final, né, de gastos. Então hoje a gente vê quanto que vai ser o custo do curso, paga todo mundo que precisa ser pago. Parte desse dinheiro, uns 30%, 40% a gente mantém investido e o restante a gente divide entre a gente, Que legal. entendeu. Muito bom. Ainda não dá pra gente pedir as contas e sair por aí fazendo festa. Não, até porque todo mundo do hospital ia ficar muito triste pela saída de vocês, então permaneçam por lá. Tomara, eu espero que sim. Mas e nem é a nossa intenção Claro, fazer, a nossa intenção é conciliar, perfeito. enquanto a gente ter força, enquanto a gente conseguir conciliar, a gente vai conciliar, porque nós 2 gostamos das 2 coisas, gostamos de atender o paciente, enfim, e também gostamos de ensinar, então eu acho pouco provável que a gente saia Hum, dessa área da assistencial também. E também essa área é o que dá
molda a nossa visão, porque é isso que a gente entrega no curso. Sim, sem dúvida. O que você faz na prática e que vai impactar, então a gente consegue modelar isso. Mas assim, hoje a gente consegue o que a gente não conseguia no início, então a gente consegue pagar as contas, tirar um valor para investir e uma outra parte a gente, divide entre a gente. Muito bom, isso é muito bom. Pensando aqui, a empresa já tá madura, né. Acho que tem que amadurecer mais, né, Ah, a sem gente vai dúvida amadurecer nenhuma, mais. mas assim, já existe uma empresa que dá Sim, lucro, que gera caixa, que ao mesmo tempo se paga, né, e tá amadurecendo no quesito até inclusive na sua forma de atuação. Então, tinha um formato, esse formato foi revisto, essa revisão, trouxe em pauta o que a gente gasta, se precisa gastar, o recurso que a gente emprega em material, se precisa ser dessa forma. Então trazer mais para o digital foi sensacional, foi uma ótima estratégia. Bom, eu acho que tá num caminho muito certo, assim, desejo todo sucesso e cada vez mais. Eu tenho uma pergunta para fazer, até porque se eu não fizer a produção me puxa a orelha depois. Mas vocês estão utilizando IA em algum dos seus processos? às vezes Até sim. caiu o negócio ali. É, eu acho que hoje em dia acho que a maioria das pessoas utiliza IA. Até para fazer, por exemplo, a HQ, que é o desenho, a Uhum, gente precisou da IA, porque a legal. gente não tem um desenhista, Sim, né, então, acho que não tem problema nenhum de você usar a IA, ótimo. né, mesmo porque ela vai te dar um bom filtro do que está acontecendo na parte da tecnologia mesmo, no Google, nas redes sociais, nas outras redes sociais que a gente não tem Sim, canal, enfim. E não tem problema nenhum, eu não vejo problema em usar a IA, também não vejo, não muito pelo vejo. contrário. Mas desde que você saiba o que você está fazendo, né. Não é simplesmente jogar um tema lá e esperar que ela monte esse tema para você, não, é usar isso ao Justamente. seu favor e falar: "Não, isso aqui está errado, corrige isso aqui". Mas, por exemplo, eh, tudo que a gente tem, assim, de desenhos, a gente coloca a foto e pede para ela transformar em desenho. Legal. Tem até o nosso desenho lá, que a gente virou personagem. Então e até mesmo algumas estratégias, assim, de venda também, ela consegue ajudar a gente nisso. Ela não a gente não usa a IA para montar conteúdo, Tá, para o conteúdo de aula, nada disso, né. Mas para fazer outras coisas para o Instagram, como alguma imagem que deixe aquele post mais atraente, eh, colocar a foto, transformar aquela foto em figura, essas coisas sim, eu não vejo problema. Mas tem outras pessoas que vão usar para outras coisas, às vezes para resumir alguma coisa, resumir algum documento, sim, acho que é bacana. Mas a gente não pode esquecer que nós somos humanos e que também a gente tem que ter esse filtro, que nem perfeito. eu sou estomaterapeuta, tem especialização em cardiologia, UTI, um monte de coisa. Então, tem outras coisas que eu preciso, mesmo que eu peça para ela montar alguma coisa para mim, eu preciso ler aquilo e saber se aquilo está certo ou não. Perfeito. Porque na hora que aquilo entrar na rede, na hora que eu anunciar aquilo, na hora que eu for ensinar aquilo, quem tá lá, o rosto que tá lá não é da IA, o rosto que tá lá é o da Gleice e o E da Viviane. exatamente, E quem vai sofrer as consequências de algo que está errado é a Gleice e a Viviane, sim. não é a IA. Então ela pode te inspirar, mas ela não pode ser a sua base. Ótimo, eu Uhum. gosto dessa sua fala. Achei legal quando você disse a gente usa para, né, assim, estrategicamente para abreviar trabalhos, na rede social, para resumir, enfim, mas a gente não cria conteúdo com a IA. Eu acho legal essa fala, e essa é uma das falas que eu gosto de trazer aqui, eu converso bastante com a produção, que é: "Por que não gerar conteúdo com a IA?". E aí, porque depois logo em seguida você complementou, mas você tem que revalidar. E é importante isso, porque existirão conteúdos que podem ser gerados com o auxílio da IA para conseguir te trazer mais agilidade, mas nunca deixar de validar. Eu tive uma experiência esses tempos atrás, eu uso bastante para trabalho, pra enfim, hoje eu tenho usado para tudo, até para investimento inclusive, Uhum. mas eu sempre valido as informações que ela me traz. Óbvio que todas elas hoje tem vários agentes, todas elas me trazem, as referências de qual hoje elas estão muito treinadas para me trazer. Mas em via de regra,
todas as vezes que eu uso a AI, que eu peço as referências, eu sempre revalido as referências, porque às vezes acontece de ter um negócio, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, seja ChatGPT, Gemini, qualquer outro, pode acontecer alucinações ainda. E o que que é isso? Quando você pede uma informação, traz uma referência que seja, e ela, por conta da quantidade de dados que ela compila, às vezes podem ter cruzamento de informações que divergem. E então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu estava escrevendo um material e aí tinha várias referências bibliográficas. E a temática estava sensacional, até por conta da diretriz que eu passei, mas a referência eu sempre valido. Aí o que que eu fazia? Eu pegava, copiava a referência e jogava lá no Google para tentar achar PubMed, por exemplo. Uhum. E aí muitas das vezes não encontrava a referência. Por que não encontrava? Porque a referência estava errada. Aí eu ia lá, conversava com a IA de novo, essa referência não condiz, vamos revalidar? Vamos. Ela revalidava, desculpa, foi uma alucinação. A referência real para esse tema é essa daqui. Aí ia lá, colocava, achava a referência, baixava o artigo, lia o artigo, fazia sentido? Fazia. Vamos utilizar. Então, essa é a base que a gente tem que ter e fazer com tudo que a IA nos traz. Uhum. Principalmente, e eu achei legal, essa é uma consciência clara que vocês têm, principalmente depois que você vai apresentar para o outro. Se você está usando para um negócio particular seu, aí você escolhe se você quer deixar do jeito que está Isso. e do jeito que ela te entregou ou não. Mas se você vai apresentar para os demais, realmente você tem que validar, porque depois que você apresentou é aquele negócio, né? A pedra tirada, a flecha lançada, não É. dá para se arrepender mais. Aí você tem que colher e arcar com as consequências. Mas parabéns, parabéns. Eu acho que só tem elogios aqui. Tem uma última pergunta, porque já estamos rumando para o final, que é triste, porque o assunto estava super fluido. Se deixar, a gente conversa até Nem fala, amanhã. Gleice, a gente gosta de falar, né. O que que você diria, aí na verdade não é uma pergunta, seria uma solicitação de conselho. O que que você diria como quem está trilhando um caminho de sucesso dentro de uma nova perspectiva de atuação, que é a AGV, mas com o sucesso que você já tem como estomaterapeuta, a sua carreira é super bem consolidada e tudo que você passou, o que que você diria como conselho mesmo para quem está começando, tanto na área que você já é consolidada como estomaterapia, manejo de feridas, educação, como para quem está querendo montar um negócio? Qual seria o teu conselho, visto tudo que você já viveu, para essas pessoas? Nossa, profundo, hein. Dureza, né? Que É, conselho. conselho se fosse bom, né? É, Bom, quem vale é os psicólogos, hein. já diria. Conselho, né. Acho que não diria que seria um conselho, mas, assim, seria o que eu vivi mesmo, assim, Tá. o que eu percebi. É algo que você quer muito? É algo que você acha que vai fazer diferença para quem? É pessoal ou é para as pessoas, é para o mundo? Então, Uhum. saber o que que você quer, se encontrar. Então, quando você encontra o objetivo que você quer, aí sim, se você já entendeu, se é algo que você quer, algo porque quando a gente começa alguma coisa nova, exige muita energia. É a mesma coisa, vou mudar de emprego, eu vou ter que conhecer todo mundo de novo, saber todo o processo de novo, tudo do zero. Então, quando é algo que não tem ninguém para te orientar e que é algo seu, que é uma motivação sua, uma inspiração sua, mesmo que seja um sonho, você ainda precisa ter os pés no chão, porque precisa de energia para transformar aquele sonho em realidade. E nada nasce do dia para a noite. Vão ter várias frustrações, que nem a gente teve de momentos que: "Ai, não quero mais, não quero mais". Mas essas frustrações podem se tornar algo para te deixar mais forte, você seguir, ou pode te deixar mais fraco e você desistir. Então, por isso que você precisa entender se aquele sonho de se tornar empreendedor ou de ter o próprio negócio é algo seu, que você quer, ou é algo que você acha que a sociedade está te impondo. É moda? O que que é? Então, a partir do momento que você entende que aquilo é seu, porque a única pessoa que vai gastar energia com aquilo é você, não vai ser o outro, é você. E a partir do momento que você deu o primeiro passo, aí não desiste, porque vai vir pedra, fogo, vai vir tudo. E aí tem que saber lidar com tudo isso. Vai ter que aprender muita coisa. E aí, você está disposto a aprender? Porque você vai sair da sua área de conforto, vai sair da sua zona de e sair da zona de conforto exige com que a gente
gaste energia, gaste tempo, energia com outras coisas, aprender, e nem sempre aprender é fácil. Nem sempre lidar com a expectativa do outro é fácil. Então tem que ver se você está preparado para isso, tanto emocionalmente, psicologicamente e financeiramente, porque também no início você vai ter que tirar do bolso para poder investir naquele sonho. Então, mesmo que você sonhe muito alto, precisa ainda manter a raiz no chão. Pode ser uma árvore aí com a copa enorme, linda, mas precisa ter uma raiz. E essa raiz é o que vai fazer com que o seu negócio cresça. Boa, excelente. Bom, depois disso, eu acho que só me resta agradecer, Gleice, pelo carinho que você teve conosco, de aceitar o convite, e participar aqui com a gente, ter contado sua história e ter contado um pouquinho do que é trilhar esse caminho tão complexo que é empreender, né? Sobretudo empreender no Brasil. E parabéns pela trajetória e, e agradeço ao seu pai também, né? Enfim, sua irmã, por todo esse ensinamento relacionado à gestão financeira, porque com certeza está te ajudando bastante, né? Sim, tá ajudando, eles vão ter que assistir esse vídeo, dar o like e Exatamente. compartilhar. Entendeu disso que eu tô falando. Pessoal, então, seguindo os conselhos da Gleice, deem um like, compartilha, se inscreve no canal, tudo isso faz com que chegue esse conteúdo para pessoas que se interessam por este assunto. Nós na Saúde nos Negócios temos um lema aqui que eu ainda foi criado com tanto carinho, mas eu sou tão ruim da cabeça que eu preciso ler. Então vamos lá, ó. Junte-se aos melhores não por precisar, mas por pertencer. E eu acho que é isso. A gente traz as pessoas aqui que pertencem a esse time de pessoas que se veem como vencedores, que se veem como tendo um objetivo e não desistem por qualquer coisa, né? Então, muito obrigado. Vou deixar aqui os contatos da Gleice, tá? E da GV, por favor. Entre em contato. E eu nem tinha organizado isso com ela, mas eu acho que a gente precisa criar uma parceria na Saúde nos Negócios e a GV. Então vamos criar uma turma para os seguidores da Saúde dos Negócios? Vamos, Então tá bom, vamos a gente sim. vai amadurecer isso e aí dou mais informações para vocês logo mais. Muito Isso aí. obrigado, Gleice. Obrigada pelo convite, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E ó, que tem muita história aqui que só os mais próximos conhecem, hein? Então agora vai ficar compartilhada aí para o mundo. Olha só, para o mundo. Para o mundo. Muito bom. Obrigado, pessoal. Vejo vocês da próxima.